Quem são os descobridores? Em milhares de anos de civilização, será que ninguém jamais tentou cruzar um oceano? Teria sido o Estreito de Bering a única passagem do homem para o nosso continente? Teria sido Cristóvão Colombo o primeiro navegador a sentir fascínio pelo mar? Será que antes dele, algum homem branco chegou na América navegando? É claro que o Colombo não foi o primeiro homem a olhar para o mar e sentir fascínio, nem os portugueses, nem os espanhóis. A humanidade ela sente fascínio pelo mar há muito tempo. E há muito tempo que ela se atreve em navegar. Logo, já é um contrassenso a gente ficar imaginando que o Colombo foi o primeiro a chegar. Então, o que vai acontecer? A gente vai tentar recuperar os vestígios dos navegadores que já estiveram por aqui. Agora, a gente tem que ter sempre atento à seguinte coisa. Esses navegadores anteriores ao Colombo, eles nunca vieram com a preocupação de dominar e conquistar. Somente no fim do século XX é que começamos a questionar se os ibéricos foram os descobridores da América ou os conquistadores da América. Os índios hoje reivindicam a posse original da terra. Mas todos os índios descendem dos mesmos antepassados? Portanto, quem disse que Colombo descobriu um continente foram os historiadores. E isso é uma afirmação carregada de intenção. Intenção de se passar por dono do tempo e do espaço. A terra é minha, pois eu fui o primeiro a chegar nela. O que a gente vai ver hoje é que, na verdade, existe uma história que está muito mal contada. A humanidade, ela navega no mínimo há 10 mil anos. Ou seja, muito antes do homem descobrir a agricultura, a família, o Estado, isso tudo, ele já navegava. Muito bem. O mais charmoso é a gente começar por onde? Pelo que é pouco convencional, que é pouco tradicional. A gente vai começar a tentar fazer um rol, fazer uma lista de navegadores que andaram do Pacífico em direção ao nosso continente. Qual é o primeiro povo que chama atenção? Qual foi o primeiro povo a se aventurar pelo mar? Tá? São os chineses, né? A gente tem relatos, a gente tem registros da preocupação de chineses em relação ao mar desde o século I a.C. Tá? Existe um documento que está guardado em algum lugar na China, onde eles catalogaram aproximadamente 24 ventos. Tá? Mais adiante a gente vai ver que os portugueses eles vão ter essa preocupação também de ficar catalogando ventos, correntes e marés. Para saber como funcionam os oceanos, precisamos catalogar os ventos, as correntes e as marés. Agora, até antes mesmo da gente começar a nossa viagem, a nossa incrível viagem pelas descobertas da América, eu quero falar uma coisa sobre a palavra mar, oceano e rio. Mesmo na Bíblia, ou quando você estuda documentos antigos, essas palavras, elas se confundem. Como assim? Muitas vezes alguém está escrevendo sobre um mar, mas ele está querendo falar sobre um rio. E às vezes ele está querendo falar sobre um rio e escreve sobre um oceano. E a gente vai ver mais adiante que esse tipo de má interpretação, em alguns casos são problemas de tradução, vão dar margem a várias interpretações, a várias fantasias de possíveis descobridores do Brasil e do Novo Mundo, claro. Mas eu quero pegar especificamente o Brasil, até por incrível que pareça, o nome Brasil, ele aparece na literatura universal antes da chegada tanto dos espanhóis como dos portugueses. Existem enormes controvérsias de quem teria sido realmente o primeiro a bater na nossa costa. O nome Brasil, ele aparece aproximadamente 90 vezes na literatura universal antes da descoberta. Mas antes de voltarmos ao século XV, vamos repetir o que já foi dito. 2 ou 3 séculos antes de Colombo, povos europeus de tradição pesqueira navegavam pelo Atlântico Norte, sem dar satisfações a ninguém de onde iam. Existem suspeitas de que uma expedição portuguesa e dinamarquesa esteve na América do Norte. E por que essa suspeita existe? Porque aqui em Portugal existe um mapa, o mapa de Ramúzio, que tem bem claro os contornos da América do Norte. No século XII, a marinha chinesa já dominava os mares, desde a Coreia até a África. Então, os chineses eles começam a navegar, são um povo que primeiro se aventura pelo mar, eles sentem fascínio e pouco a pouco eles começam a dominar a arte de singrar os mares. E o que acontece? Quando vai chegar no século XIV, eles já vão ter feito algumas expedições muito interessantes. Existe um manuscrito que está guardado em algum lugar também na China, que é de 1225. Ele chama Xu Fan Xi. Ele já conta um relato de viagens
por mares tanto no Índico quanto no Pacífico. No século seguinte, em 1330, eles vão escrever um outro documento chamado Tao Xilue, e eles vão registrar uma fantástica viagem que eles vão fazer em direção a esses dois continentes. Eles usavam barcos que eram razoavelmente grandes para a época, né? Eram barcos de mais ou menos 34 metros por 8, com mastro de 21 metros, né? E também mais adiante a gente vai ver a importância do tamanho dos barcos e da tecnologia que eles vão empregar nesses barcos, né? Porque quanto maior é o avanço tecnológico, mais fácil fica de você navegar. Esse documento de 1330, ele conta o quê? Ele conta que uma expedição chinesa teria passado em mais ou menos 99 portos perdidos pelo Oriente. E o que acontece? O que é esse programa marítimo? Ele pretende o quê? Conquistar? Dominar? Não. O imperador Yongle, ele põe esse programa em prática. Ele tem um almirante. Esse almirante tem um problema de tradução do nome dele. Algumas pessoas vão traduzir o nome dele como Shen Ho, Feng Lo, Shen Fo. Existem vários nomes, mas em geral não, sempre é a mesma pessoa. Esse almirante, ele vai durante 20 anos ser o responsável pelo programa chinês de navegação. O programa de navegação chinês foi tão desenvolvido quanto o programa português, 3 séculos mais tarde. E eles navegam de uma maneira incrível. Eles põem no mar uma quantidade fantástica de barcos. Nesse tempo todo foram muito mais que 300 barcos. Eles embarcaram nesse período 37 mil homens. Apesar dos 37 mil homens navegando, a marinha chinesa não visava conquistar nenhum território. A China era a maior potência do Oriente. Para eles, seus vizinhos eram bárbaros muito atrasados. Em que direção eles navegam? Eles navegam nunca em direção à América, eles navegam em direção ao Pacífico e vão depois navegar também em direção à África. Eles saem da China e vão em direção à África. Navegam também em direção ao Índico e ao Pacífico. Existem registros da presença desse navegador, Shen Ho, tanto aqui quanto em direção à África. Sendo que aqui no Ceilão, que é atual Sri Lanka, o que acontece? Existe uma inscrição que foi deixada lá, que ela é trilíngue, ela foi deixada em 3 línguas. E lá, o Shen Ho, ele fez uma oferta ao Buda, e o povo local se sentiu muito lisonjeado com a oferta de Shen Ho e fizeram uma placa, assim, um marco comemorativo da presença dele em Sri Lanka. O budismo foi a primeira grande religião internacional. Apesar das várias adaptações locais, os ensinamentos do Buda aproximou os povos da Ásia culturalmente, sem promover nenhuma guerra. Por que esse programa foi desativado? Nós, no Ocidente, nós não sabemos. Agora, o que aconteceu foi que o imperador morreu e aí a história ela fica meio aqui confusa. O que a gente acredita aqui no Ocidente, uma das interpretações que nós vamos dar aqui no Ocidente, é que a China era um império tão rico que na medida que ela começou a a navegar em direção a outras sociedades, ela não vai encontrar nenhum tipo de riqueza interessante que vale a pena dominar, conquistar. Então eles olham, eles vão ver o que dá para se fazer, chegam à conclusão que eles são mais ricos e depois eles vão embora. É muito difícil para a gente aqui no Ocidente mensurar o que era a China no século XVI. Mas os registros dos jesuítas portugueses, que são os primeiros ocidentais a chegarem na China, eles dão conta que lá no século XVI, o imperador chinês já arrecadava impostos de 60 milhões de habitantes. A riqueza que o imperador chinês dispunha era a maior do mundo. Por isso, seu exército estava mais atento a uma guerra civil do que a um ataque estrangeiro. Já foram achados inscrições chinesas no Canadá, na Califórnia, no Equador, e tem algumas pessoas que falam até mesmo que no Brasil já foram achadas inscrições chinesas. Mais tarde a gente vai ver que tem um pouco de fantasia em determinadas interpretações. Às vezes tem determinados indícios, vestígios, às vezes a pedra ela fica esculpida pela ação do tempo
E algumas pessoas usam essas falsas inscrições para dizer que aquilo é a presença de tal, ou desse ou daquele outro povo. Mas a gente vai ver mais adiante com mais clareza como é que as pessoas podem ser induzidas a pensarem dessa maneira, fazerem essas falsas interpretações. Agora, a gente também não pode ficar achando que os chineses seriam os únicos no Oriente a fazer esse tipo de navegação. Até porque você já encontrou, e agora eu estou falando de coisas concretas, você tem inscrições e já foram achados, inclusive, potes japoneses na costa do Pacífico, tá? Existem vestígios concretos da presença de japoneses, de cambojanos no nosso continente. Tanto japoneses quanto cambodianos chegaram às Américas aproveitando seus conhecimentos sobre correntes marítimas. Agora, a gente tem que pensar a seguinte coisa. O continente americano, do lado de cá, do lado de direção ao Pacífico, ele tem várias, vamos dizer assim, estradas naturais. E que estradas naturais são essas? Você tem uma corrente de Humboldt, você tem correntes equatoriais e você tem uma corrente que vem pelo norte, no norte do hemisfério. Na verdade, essas correntes, elas são verdadeiras vias marítimas. As correntes marítimas foram as grandes responsáveis pela comunicação entre os continentes. Toda forma de vida, inclusive os navegadores humanos, serviram-se delas para circular pelo planeta. O coco, por exemplo, ninguém sabe dizer qual é a origem dele, porque o coco é um ótimo exemplo para a gente ver como é que essas vias marítimas elas funcionam. Se você pegar um coco e jogar numa dessas autoestradas dos mares, ele vai simplesmente cruzar o oceano. E ele bate numa praia e ele vai nascer. Interessante isso porque o navegador, isso aconteceu há muito pouco tempo atrás, no nosso século, um navegador nórdico europeu, Thor Heyerdahl, ele fez uma jangada de forma bem rudimentar, só usando elementos locais, sem nenhuma tecnologia moderna, e ele conseguiu atravessar da Polinésia em direção ao nosso continente. O Peru, por exemplo, ele foi descoberto, na verdade, em alto mar, vamos dizer assim, entre parênteses, entre aspas. Por que em alto mar? Porque os conquistadores, quando eles vieram descendo desde o Panamá em direção ao Peru, eles encontraram índios em jangadas em alto mar. E foi a partir das informações colhidas em alto mar que eles ficaram sabendo que lá em direção ao Peru existia um povo muito rico, de muita riqueza. Mas acontece que tem um historiador, o primeiro historiador dos Incas, que chega e registra a história dos Incas, ele começa a ouvir as histórias que são guardadas pela tradição oral dos Incas no Peru, e ele vai ser o primeiro historiador, é um espanhol, Pedro Sarmiento. O que esse rapaz vai fazer? Ele escreveu, porque ele ouviu essa história, o seguinte relato, que o penúltimo Inca, antes da chegada do conquistador, ele faz a conquista da cidade de Tumbes, que fica na costa do Pacífico, no atual Equador. O que acontece? Assim que ele olha para o mar, ele, como muitas outras pessoas na história, ele fica fascinado e pergunta, dá para conquistar? O primeiro historiador espanhol que relatou a história dos Incas foi Sarmiento de Gambo. Ele chega no Peru, ele começa a registrar tudo que a história oral conta. E ele vai escrever o seguinte relato que é passado para ele. Um dos últimos imperadores incas, Tupac Yupanqui, que viveu aí na metade do século XV, ele nasceu lá em cima no altiplano, ele desce em direção ao litoral, conquista a cidade de Tumbes no atual Equador.